Então, pessoal, boa tarde. Nós vamos começar agora, então, a banca do Ronald Mangini Fabro. Ronald, tu tens agora, vai ter 20 minutos para fazer a tua defesa, a tua defesa oral. Depois a gente passa para a edição da banca, né, que aí a professora Bruna e o professor Mike vão fazer as perguntas. E depois, então, a gente se reúne numa outra sala para fazer o fechamento do teu grau e a gente retorna aqui para te dar o teu grau. Tá? Então, o Ronald vai apresentar o trabalho dele, que se intitula Retrofit de um veículo originalmente com sistema de alimentação carburado para injeção eletrônica monoponto. Então, Ronald, tu tens 20 minutos para fazer a tua apresentação e depois a gente passa para a edição da banca. Peço que os demais ouvintes, por favor, desliguem sua câmera e seus microfones para a gente ficar com foco só no Ronald aqui, que é a estrela da noite. Muito obrigado. Boa apresentação, Ronald. Muito obrigado, apresentei todos, então. Boa noite. Como o Rodrigo falou, o título do meu trabalho é Retrofit de um veículo originalmente com sistema de alimentação carburado para injeção eletrônica monoponto. Então, de forma introdutória, desde o surgimento dos motores a combustão interna, a evolução dos sistemas de alimentação foi gigantesca. Inicialmente, os sistemas eram puramente mecânicos, com o carburador, passando então para sistemas eletromecânicos e com o avanço da eletrônica no meio automotivo, pôde-se chegar nas injeções eletrônicas que são utilizadas até hoje. Então, sugere-se nesse trabalho o retrofit de um veículo originalmente carburado para injeção eletrônica, sendo que essa injeção eletrônica será monoponto, devido à compatibilidade com o sistema com o veículo de estudo. Como objetivos gerais, então, são realizar a conversão do sistema de alimentação carburado para injeção monoponto e, tendo como objetivos específicos, propõe-se análise, testes, implementação e ajustes do novo sistema de alimentação. Sendo esse estudo foi realizado de forma prática, onde o veículo de estudo foi um Ford Del Rey 1986, com motor CHT 1.6 litros, como pode ser visto na imagem ao centro aqui. Partindo, então, para os conceitos básicos, é fundamental entender o sistema de alimentação, o qual o veículo provinha, que é o sistema carburado. Na figura aqui na extrema esquerda, temos o carburador, o qual é responsável por fazer a mistura ar-combustível na admissão do veículo, mas aqui ao centro temos a bomba de combustível mecânica, a qual tem a funcionalidade de manter a pressão constante na entrada do carburador, partindo para o sistema eletroeletrônico que gera a centelha para as velas do motor, tendo ela a unidade de comando, a bobina de ignição e o distribuidor. Partindo, então, para o sistema o qual foi implementado no veículo, que é o sistema injetado monoponto, o qual se dispõe de uma ECU, que recebe os sinais de todos os sensores, faz a parte de controle, os trata e retorna os sinais para os atuadores. Sendo aqui mais acima podemos ver a TBI, qual é responsável por fazer a mistura ar-combustível nesse caso. O coletor é o mesmo coletor utilizado no sistema carburado. Temos o distribuidor, temos o módulo de ignição. Todo o chicote que foi instalado era proveniente de outro veículo, então não foi customizado chicote. Temos o sensor MAP, o sensor MAP, que é da pressão absoluta do coletor de admissão, o sensor de oxigênio, a sonda lambda, e alguns outros componentes os quais não foram utilizados nesse projeto. Partindo, então, para os trabalhos os quais tem alguma relação com o meu trabalho de estudo. Shihashi, lá em 2018, fez já uma conversão completa de um motor 4 cilindros ciclo-Otto de carburado para injeção eletrônica. Já a Miliati fez essa mesma transformação, porém, focou mais na análise dos sistemas elétricos. Prata, Neto, Fernandes e Barion trouxeram em seu trabalho também essa conversão, porém em motores monocilíndricos, trazendo também as adaptações mecânicas dos componentes, calibração do sistema e análise dos resultados obtidos com essa transformação. Já Pires, em 2017, fez essa transformação de forma prática, trazendo os procedimentos experimentais e análises de funcionalidade do sistema fundamental.
Já Melhor, lá em 2002, já ressaltava a importância dos sistemas de gerenciamento eletrônico dos motores automotivos. Tendo esse embasamento, então se partiu para a metodologia do trabalho, no qual inicialmente foi desenvolvido um fluxograma do projeto, no qual consiste em retirar o sistema carburado no qual o veículo dispunha. Com esse sistema retirado, foi iniciada a inspeção visual, os testes, a manutenção do chicote da ECU, sendo esse teste testado e feita a manutenção, foi posicionados os novos componentes do sistema no veículo, partindo então para os testes iniciais dos sensores e atuadores. Estando esses sensores e atuadores em funcionamento, foi realizado os testes de correto funcionamento do sistema, a validação de todos os componentes do sistema, para então fazer a avaliação dos novos dados do sistema. Aqui nesses diagramas de blocos do sistema carburado e do sistema injetado monoponto, é possível ver a diferença de complexidade de ambos os sistemas. No sistema carburado aqui na esquerda, comparado com o sistema injetado monoponto, a complexidade é bem inferior, dispondo dos componentes mecânicos, como o carburador e a bomba de combustível, onde a eletroeletrônica entra apenas na parte de ignição do sistema. Partindo então para o sistema injetado já monoponto, dispõe da ECU, a qual recebe os sinais de todos os sensores, faz o controle e tratamento necessário e envia para os atuadores cumprirem com suas funções. Aqui apresento então o diagrama elétrico do sistema que foi utilizado, o qual foi fundamental na parte de testes do chicote e aferição dos componentes. Os itens destacados em vermelho aqui são os componentes os quais não foram utilizados no veículo, os quais não interferem em nada no funcionamento do sistema como um todo. E os itens em azul destacados foram todos implementados no veículo de estudo, sendo que será abordado item por item nas próximas sessões. Então, partindo para a análise de resultados, inicialmente foi feita a retirada de todo o sistema carburado, como pode ser visto na imagem, esses itens eram os que estavam no veículo, partindo do item 1, que é o carburador, o 2, que é a unidade de comando, o 3, o distribuidor, aqui em cima, o 4, a bobina de ignição, que ao lado temos o resistor da bobina, o 5, aqui é a bomba de combustível mecânico. Feito essa retirada dos componentes, foi iniciada a fixação dos componentes da injeção monoponto, inicialmente pelo corpo de borboleta, o qual foi facilmente fixado devido à compatibilidade com o sistema anterior, sendo a base desse corpo de borboleta igual ao carburador utilizado anteriormente. Feito essa fixação, pode ser visto os itens que compõem o corpo de borboleta. Inicialmente, bem aqui ao centro, o bico injetor, responsável por dosar o combustível na admissão do veículo, o sensor TPS, mais ao lado aqui, responsável por enviar o sinal para ECU da posição em qual a borboleta se encontra, o sensor de temperatura do ar, mais ao lado, aqui o item 3, o qual faz a leitura da temperatura do ar na admissão do motor, o atuador de marcha lenta, o qual é responsável por manter o motor em baixas rotações, manter o motor ligado em baixas rotações. O item 5 aqui, que é o cabo do acelerador, responsável por fazer a abertura do corpo de borboleta, do eixo do corpo de borboleta. E aqui o item 6, que é o dosador de combustível, responsável por manter pressurizado a linha de combustível para a entrada do bico injetor. Tendo essa parte implementada, foi passado para a fixação da ECU, qual foi posicionada do lado direito do motor, próximo ao sistema, ao reservatório de arrefecimento, qual fica longe de calor e ruído. Tendo junto com isso, foi fixado aqui no item 2, o relé da bomba de combustível. No item 3 aqui é o relé principal da ECU, que faz a alimentação da ECU. E o item 4 são os fusíveis do relé da bomba de combustível, o fusível do relé principal e o fusível do módulo de ignição. Partindo, então, da fixação da ECU, foi disposto o restante dos componentes e sensores e atuadores do sistema, sendo esses provenientes de um chicote
qual era de outro veículo, não foi feito nenhum ajuste de comprimento, então foi disposto da melhor maneira possível, sendo a fixação do módulo de ignição no lado esquerdo do motor. Logo abaixo temos no item 2 a bobina de ignição, mais abaixo aqui no item 3 temos o sensor MAP, responsável pela leitura da pressão absoluta do coletor de admissão, mais aqui à esquerda temos o filtro da bobina, o qual é possível ver nesse fio verde aqui, foi feita a interligação com o relógio tacômetro do relógio do painel, qual dá a rotação do motor no painel. Feito esse posicionamento, foi posicionado o distribuidor na posição de trabalho dele. O distribuidor ele é feito Hall e foi fixado também o sensor de temperatura de arrefecimento. Para essa fixação, foi retirado a tampa traseira do cabeçote, feito uma nova furação com rosca e fixado o sensor. Também foi realizado a fixação do sensor de oxigênio, a sonda lâmina. Para esse procedimento, foi realizado um furo no escapamento, fixado uma porca para então a fixação do sensor. Também na parte inferior do veículo foi implementado a bomba de combustível, que ficou ao lado do tanque de combustível, passando pelo filtro, chegando à linha de combustível. Então, sendo realizado a fixação e implementação de todo o sistema, foi partido para os testes de funcionamento do sistema. Inicialmente foi verificado se todos os aterramentos da ECU estavam interligados, dos sensores e atuadores. Comprovando isso, foi iniciados os testes de funcionamento do relé da bomba de combustível, da alimentação de todos os sensores e atuadores. Como pode ser visto na imagem aqui à esquerda, foi um dos testes realizados do sensor TPS, o qual no momento estava mostrando 0,817 mV, que corresponde à borboleta fechada. Então, o sensor estava funcionando de maneira correta. Após isso, foi iniciado os testes para a primeira partida do motor. Para isso, foi usado um equipamento conhecido como pistola de ponto para aferição do ponto de ignição do motor, qual o fabricante recomenda deixar em torno de 13 graus. Foi feita essa aferição, mas e calibrado, porém o motor não apresentava correto funcionamento em marcha lenta. Então foi iniciado uma rotina de teste para verificar quais os possíveis problemas. Dentre eles foi identificado que a sonda lambda não estava operando de maneira correta, ou seja, mesmo após o aquecimento, ela não estava variando sua tensão de 0,2 a 1 volt. Como pode ser visto na imagem aqui à direita, em dois instantes diferentes, a leitura da sonda estava muito próxima, ou seja, ela não estava em correto funcionamento. Para isso, foi realizada a substituição da sonda, e com isso o motor teve um melhor funcionamento. Porém, a marcha lenta apresentava algumas oscilações. Então, foi realizada uma nova rotina de teste, chegando no sensor de temperatura da água, o qual estava com uma faixa de operação fora do recomendado do fabricante. Sendo assim, feita a substituição do sensor e a marcha lenta do veículo teve uma estabilidade melhor. Partindo, então, para o ajuste e medições do funcionamento do novo sistema. Foi instalado, então, um manômetro de pressão na entrada da linha de combustível, verificando inicialmente que está um pouco abaixo da faixa de operação, que é entre 0,8 e 1,2 bar. Porém, com esse recurso, foi iniciado os testes variando a rotação do motor, né? E com isso foi possível chegar num valor melhor para um valor de pressão no qual o motor correspondesse melhor. Comparando o valor de pressão com o valor da leitura da sonda lambda, chegou numa pressão de 0,875 bar, onde apresentou o melhor funcionamento do motor. Paralelo a isso, foi realizada a leitura dos sensores de temperatura do arrefecimento, os quais, em toda a sua escala de leitura, se mostrou muito próximo aos valores do manual da injeção. Foi realizado essas mesmas leituras para o sensor de temperatura do ar, os quais não apresentam algumas leituras devido à temperatura ambiente estar em torno de 20 graus no dia, e logo após
70 graus, a temperatura não aumenta mais na admissão do motor. Também foram feitas a leitura da frequência de operação do sensor MAP, o qual se mostrou muito próximo do manual, porém com alguma variação devido à altitude no qual foi realizados os estudos do veículo. Sendo assim, foi concluída a parte de funcionamento com baixa carga e iniciados os testes de campo com o veículo. Para isso, foi realizado um teste de consumo experimental do novo sistema de alimentação, onde o tanque foi completado. Então, o proprietário do veículo percorreu durante 4 dias seus trajetos habituais em perímetro urbano, e ao final desses 4 dias foi completado o tanque novamente. Nesses 4 dias, o proprietário do veículo percorreu 76,1 quilômetros, sendo necessários 5,78 litros para completar o tanque, dando assim um consumo médio urbano de 13,17 quilômetros por litro. A fim de fazer um estudo comparativo, foi feita uma tabela de consumo do veículo carburado, que é originalmente a álcool, 6,7 km por litro. Esses dados do veículo carburado a álcool e gasolina são de fabricante devido a não ter sido levantado de forma prática. Com o veículo carburado a gasolina, tem um consumo de 8,39 km por litro, tendo já uma economia de 25% em relação ao carburado a álcool. Já com o sistema implementado em injeção monoponto, a gasolina tem consumo de 3,17 e tendo uma economia considerável de 56,97% em relação ao carburado a gasolina. Chegando então assim nas conclusões do trabalho, podendo confirmar que a conversão foi realizada com sucesso, com análise de todos os parâmetros de funcionamento da injeção monoponto, e que essa conversão é possível ser realizada em diversos automóveis da linha Ford e Volkswagen, as quais compartilham do mesmo sistema de alimentação. Esses carros são do final da década de 80 e até final da década de 90, mais ou menos. Concluindo, então, que os resultados dos testes de consumo e funcionamento foram muito satisfatórios. E, por fim, deixo aqui os trabalhos futuros, o qual é possível realizar mais testes com o veículo com carga, com o intuito de levantar mais dados de consumo e funcionamento do motor, desenvolver teste comparativo de desempenho do sistema carburado para injeção eletrônica, utilizar de outros tipos de injeção eletrônica, onde uma possibilidade é empregar injeção multiponto de outros veículos de linha, que permite fazer uma maior coleta de dados e assim ajustar melhor o funcionamento do motor. Ou partir para uma implementação de uma injeção eletrônica programável, a qual é possível configurar conforme a necessidade do motor. Muito obrigado a todos. Cadê eu aqui? Tá me ouvindo? Agora sim. Muito obrigado pela apresentação, Ronald. Então, agora a gente passa para a lição da banca. Eu vou perguntar para a professora Bruna se ela prefere começar ou terminar. Bruna? É indiferente, professor Rodrigo, como tu sugerires. Não, fica à vontade, tu que escolhe agora. Posso começar, então? Pode, por favor, então. Professora Bruna, fica à vontade. Obrigada. Pessoal, eu gostaria de inicialmente agradecer o convite para participar desta banca. Ronald, eu não tenho conhecimento de mecânica, então eu fui dando um Google, assim, para estudar o que é um carburador, né? Porque eu não tenho conhecimento de nada disso. Eu não sei nem trocar o step do carro. As minhas contribuições para o teu trabalho são em apenas alguns ajustes pontuais no texto. Então, antes de falar disso, eu quero te parabenizar pelo teu trabalho. Eu achei extremamente criativo, considerando que nós estamos vindo de 2 anos de pandemia. Nossa, que feito que você desenvolveu. Uma pergunta, só por curiosidade, o carro é teu? E outra pergunta... Não. Na verdade, o carro é de um cliente. Eu trabalho com isso há faz um tempo. Daí surgiu a oportunidade, eu falei com o Rodrigo ver se podia ser um tema de trabalho de conclusão, daí porque eu tinha outro tema, daí eu acabei trocando. E daí era uma coisa que eu estava mais habituado, sabe, do meu dia a dia. Então
foi bem produtivo desenvolver sobre esse assunto, sabe? Sim, Então era de um cliente o carro. Surgiu a sim. oportunidade. E eu ia perguntar, né, se você trabalhava na área, porque o teu trabalho com certeza exigiu muito conhecimento, né? Tem, é, O meu é, tio, ele tem uma autoelétrica e diz ele que cada veículo tem as suas uhum, peculiaridades, né? Então, sim. bom, vamos lá. Eu fiz algumas anotações, então, aqui eu gostaria de compartilhar com você e com o professor Rodrigo. Uhum, Ah, Na minha avaliação, o teu trabalho ele está muito bom. Ah, Ele tem início, ele tem um bom desenvolvimento, você faz uma discussão geral dos tópicos, né, dos conceitos que são necessários para o entendimento do teu trabalho. Você faz um fechamento. Eu só fiz algumas anotações aqui, mais a título de curiosidade mesmo. Tu comentaste no início da apresentação que você utilizou esse modelo de injeção devido à compatibilidade com o veículo de uhum, estudo. sim. Daria para utilizar alguma outra que é só É, curiosidade mesmo? na verdade, tipo assim, essa injeção é a que é a mais fácil de ser instalada nesse veículo, digamos assim, que precisa menos adaptações, né? Até dá para Sim. instalar de outros veículos, porém precisa mais adaptações. Ou Uhum. seja, precisa mais custo, tudo a mais. Então, Sim. essa aqui tipo, partindo do coletor de admissão ali, que é a parte que encaixa, vamos dizer assim, a parte que admite o ar e combustível ali, tendo isso aí já pronto, já é uma grande mão na roda, sabe, digamos. Sim. Não, Então, foi eu, para minimizar os custos e sim. implementação. Eu anotei aqui também que teria sido interessante, obviamente, se essas informações estiverem disponíveis, né, Uhum, fazer uma análise do custo, né, uhum, desse projeto que você desenvolveu e a duração dele. tá. Eu também te pergunto, quais foram as principais dificuldades do teu trabalho? Porque ali no texto parece que tudo fluiu super bem, né? Mas nunca é assim, né? Não, Sempre é a duras penas. na verdade, o maior problema foi achar onde é que estavam os problemas, sabe? Porque, tipo, como é uma injeção que a gente diz, ela é meio leiga, assim, sabe? Tu não tem muito recurso, não tem como um carro atual que chega ali e bota um scanner e ele vai te dizer a informação, o erro tá em tal sensor. Ela ainda Uhum. trabalha com um sistema de ponto. Tipo, até tem como botar um raster e vai só te dizer, tal sensor tem uma variação que não tá, mas ele não dá a leitura do sensor. Então tem que fazer tudo no multímetro mesmo. Daí tu Tá? tem que ir tudo manual. Foi bem Sim. manual o trabalho, sabe? Então Nossa, até descobrir qual que é o problema, às vezes tu toma muito mais tempo do que chegar na solução. Então foi sim. mais trabalhoso essa parte de descobrir o que que era. E a parte crucial do carro era fazer ele ficar em marcha lenta, que era fazer ele ficar parado, assim, sem apagar o motor. Então, essa Uhum. que foi mais trabalhosa, até descobrir o que era que estava causando os problemas. E outra coisa que é importante ressaltar que como veio o chicote, veio tudo pronto, assim, digamos, de outro veículo, sabe? Não foi trocado sensor nenhum, foi tudo que estava no outro veículo, foi tirado e instalado. Então, quando começou a dar problema, ele começou a trocar algumas coisas, mas foi Sim. implementado com a menor troca de componentes possíveis, sabe? Sim. Não. Então, um agravante foi isso. Teria sido interessante você mencionar, porque você superou todos esses desafios, Sim. mas é para engrandecer, para valorizar ainda mais o trabalho que Uhum. você desenvolveu. Entendi. Eu fiz algumas anotações ali no texto, depois eu enviarei ao professor Rodrigo, Uhum. e a você. Eu acho que eu não tenho o teu e-mail, mas eu envio para o e-mail institucional, Não, tranquilo. rodrigo@edu. Uhum. Só alguns detalhezinhos mesmo. Depois vocês olham com calma, mas assim, mencionar a figura antes da Uhum. sua exibição, né? Sim, Daí sim. aquela parte de traduzir termos em inglês. Mas seria Tá. mais para deixar bem redondinho o texto, já que o teu trabalho, eu achei muito criativo. Muito Eu obrigado. quero, assim, agradecer pela oportunidade de estar aqui prestigiando, agradecer a você, ao professor Rodrigo, e parabéns. Muito obrigada. Eu que agradeço. Brigando com o meu Teams aqui. Olha, Faz tá, parte. tá indo. Então, obrigado, professor Bruno, obrigado pelas considerações e por ter aceito o convite, né? Não fiz esse agradecimento no início, agora que eu percebi, né? Depois que o Bruno agradeceu o convite. Então, agradeço que vocês aceitaram o convite, agradecer ao
Professor Maicon, por favor, a palavra é tua. Então tá. Muito obrigado, então, professor Rodrigo. Obrigado, Ronald, pelo convite Valeu. aí. Tu sabe que eu comecei a ler teu trabalho e me deu, assim, uma tela branca, sabe? Uma tela azul da morte, assim. Mas que trabalho diferente, né? Aí eu comecei Fugir um pouco da casola. Isso, exatamente. Só por curiosidade, assim, antes de falar do teu trabalho, tu tinha um trabalho antes que era sobre o quê? Que tu É mudou? que antes eu ia fazer, era um sistema ABS para carreta. Só que Tá. daí ia envolver empresa e o tempo ia ficar curto e não ia dar tempo. No final, esse trabalho eu desenvolvi em 2 meses. Tá bom. Essas coisas tu Daí, não fala pra banca, viu? Essas coisas tu tá, deixa, né? deixa em Entendeu? off. Deixa. Não, Tá não. bem, tá bem. Não, tá tudo certo. Então, tu ia ficar mesmo na questão da mecânica, né? Tu gosta de mexer com essas coisas, assim, Na né? verdade, eu gosto de integração, né? Da Aham, eletroeletrônica com a mecânica. Então, até por isso que eu fui trabalhar mais nessa área. Eu estou focando aham. mais nessa área de injeção eletrônica programável e coisas, então é a integração, né? Da mecânica com a elétrica. Perfeito, perfeito. E assim, a gente está aqui numa banca muito, né, que me deixa feliz, assim, por ter esse reconhecimento ao trabalhos do tipo teu, né? Que é trabalhos voltados na questão prática, né? Que tem um Sim. projeto prático de algo que tu já trabalha, de que tu pretende trabalhar, enfim, né? Que tu ganha Uhum. tuas granas. E aí vai, né? Aquela questão toda, assim, muito mais, né? Que eventualmente ali um pouco mais teórico, né? De TCC, a questão de Uhum. implementação, um pouquinho mais de estudos, né? Que poderia ter sido feito. Enfim, algumas coisinhas que eu vou falar aqui rapidamente. Mas tu Tranquilo. tem um trabalho, né? E tu tem um trabalho prático, né? E isso é bacana. E é bacana que vê que tu realmente gosta daquilo, né? É uma coisa que tu quer trabalhar, tá trabalhando. Então, legal que o TCC pode colaborar, né? Claro. Com a tua vida nesse sentido. E não o contrário, né? Tu parar tudo, fazer um TCC e depois largar na gaveta, né? E seguir para outro rumo, né? Então, isso é a parte bacana. Então, tá. Deixa eu abrir aqui as minhas colinhas, tá? Então, passando bem rapidinho, né? Primeiro, Uhum. eu quero agradecer também porque o Rodrigo convidou certamente, não pela minha capacidade aqui do assunto, mas porque o meu primeiro carro foi um Del Rey, né? Então, pegou uma Olha aí, ó. formação. Que chique. Aham. Olha Um aí. Del Rey guia, cara. Um guia, Pô. né? É, 86. Carrão. era 2 ou 4 portas? 4 portas. 4? Ah, então. Era o chique. Não, Era o eu top, digo, né? pra época, esses carros aí era outro mundo, né? Mas eu comprei Ah, em 98, né? nem me fala, eu tenho 2 velho, um é 75 e um é 74. Não, mas é um carrão mesmo. Então, o coração bateu. Se fosse um Chevette, coisa assim, tu teria reprovação, tá? Mas como Aí foi que Del Rey, foi bacana pra caramba. Mas focando aqui então, né, no teu trabalho aqui, né, a questão ali do texto, tá? Tem bastante Uhum. coisinha ali que dá para dar uma olhadinha. A Tranquilo. gente vai apontando também, certamente, a professora Bruna apontou bastante coisa ali também. Mas passando assim nos pontos, né? O teu resumo é muito bom, viu, tia? O resumo dá para pegar assim, né, botar ali como um exemplo de resumo. Olha. Por quê? Porque ele faz um resumo, né? Ele faz um resumo do trabalho e mostra, além de tudo, resultados já, né? Então, o leitor que está interessado em ler o trabalho já sabe o que trata, como ele foi tratado e onde ele atingiu. Perfeito. Tá? Então, passando esse primeiro ponto, está perfeito. Lá na introdução, né, é uma briga muito grande assim minha com o Rodrigo, né? Ele gosta de ter texto corrido. Eu não gosto daquela introdução toda quebrada, né? Assim, em subcapítulos, né? Mas eu gosto de ter os objetivos mais separadinhos, tá? Mas é uma questão Entendi. minha. Aí tu, né, desempata a briga nossa aí, né? Entre Tá. eu e o Rodrigo nesse sentido, tá? Então, fica bem tranquilo, tá? Referencial bom e bom no sentido assim, viu, Ronald? Se fosse um outro tema, tipo energia solar, seria muito ruim, viu? Tá? Só para tu entender. Mas deu para ver o teu drama de buscar referências nisso, né? Não, Não é fácil. não. Não tem, né? É uma coisa mais complexa, né? Então, assim como num trabalho acadêmico, tu pega um assunto mais complexo, mais, né, assim, fora do padrão do dia a dia, é mais fácil fazer. Aqui também, né? Então, a referência nesse sentido ficou boa. E a parte ali do estado da arte, né, dos trabalhos correlatos, que foi o que tu focou na apresentação, perfeito. Não passou lá para o resto tudo, beleza, aquilo que interessa mesmo.
ficou muito boa. Tá? Então, tu conseguiu ali dar um salvamento em termos de literatura mais recente nesses trabalhos correlatos. Então, isso ficou também bem fechadinho. Tá? Então, é isso. Metodologia, então, com fluxograma, né? Isso é importante demais, né? Tu entender, eu sempre brinco, né? Se a minha filha lá de 7 anos olhar o fluxograma e entender o trabalho, tá show, né? E é mais ou menos isso, né? Deu para entender de onde tu saiu, onde tu quis chegar. E o fluxograma ajuda muito nisso, né? Ajuda a um entendimento e até perceber ali, né? O que tu faz de testes, né? O quanto tu retorna para o estado inicial, o quanto tu retorna para o estado anterior, né? Quanto tu faz o bypass, enfim, né? Isso é um ponto bem importante, tá? Eu ia te perguntar uma coisa bem, né, obviamente, dentro da nossa universidade aqui, tu fez uma substituição, né? Tu não fez outras análises, assim, mais Hum, profundas Não, quanto a Pode falar. ideia em si era fazer a conversão e sair com o motor funcionando melhor do que estava antes. Não foi feita análise, tipo, sei lá, o desempenho do motor ficou melhor, não foi levado para dinamômetro, essas coisas, sabe? Foi feito o Isso. funcionamento do veículo só. Tá, então isso também explica bastante a questão ali dos 2 meses, né, que tu acabou de dizer. Agora tu disse, né, eu vou utilizar isso, né? Mas assim, não, isso, né, em termos de um trabalho de engenharia, né, que está se formando, de repente, ali algumas coisinhas aí do tipo, né, a Sim, questão de emissões, a questão de sim, sim, eficiência do sim. motor, mudança do ponto dele, né, mais ou menos Aham. agressivo, estudos, né, algum software correlacionado a isso, né? Poderia ter esse estudo, né? Uhum. Tipo, o carro que sai do carburador, o carro, né, monoponto, e agora as questões mais modernas, né, de, enfim, Uhum. em multipontos, e aí por diante, né? Poderia ter uma comparação nesse sentido também, de Sim. resultados, mas entendo que, né, faltou tempo também e não era o teu objetivo principal, É, mas iria enriquecer um pouquinho mais o no trabalho de engenharia se isso fosse feito, sim. né? O foco maior foi na análise dos sinais que eu tinha ali. Então, que eu consegui integrar dos sinais, dos sensores atuadores para fazer a leitura, apresentar o funcionamento do motor. Uhum. Tá, entendo. Eu notei também a questão aqui de custo, né? De repente tem quase um payback, assim, né? Um custo, né? Hora homem trabalhando na conversão, o consumo, né? Sim. Versus o que ainda Eu não tem entrei, de vida útil o carro, o aham. sistema, né? Eu não entrei em detalhes de custo por causa que eu não cheguei a conversar com o proprietário se podia usar ou não, sabe? A questão de valores, eu não sei até que ponto seria relevante ou não, sabe? Então, não cheguei a entrar. Beleza. Daí tem a questão também das figuras ali que a Bruna falou, né? Aí já Uhum. focando um pouquinho mais no texto também. Tem alguns termos, assim, tipo, antes de tudo, né? Daí, assim, mais coloquial, de repente ali, né? Coloca lá um primeiramente, né? Pode ser Uhum. verificado, verificou-se, enfim, tá uma cuidadinha assim no início das frases ali, eu acho que isso pode te ajudar, né? E lá no final, na conclusão também, eu acho que a gente pode tratar um pouquinho de coisas do tipo os objetivos, né? Tentar apontar um pouquinho melhor, né? E por isso que eu tenho sempre essa observação, né? O objetivo da introdução lá pontuadinho, ele te ajuda também na conclusão a tu responder, né? Se ele foi ou não aceito, né? Se ele foi ou não Uhum. feito, se ele foi ou não levado para um trabalho futuro, que pode acontecer, né? Tu não responde o objetivo, tu pode jogar para o trabalho futuro. Aliás, não tem problema naquelas, né? Tu não pode, Sim. eu tinha 5 objetivos, foi tudo para, né, trabalhos futuros, não cumpri nenhum, não é assim, tá? Sim. Mas eventualmente um ou outro, né, pode acontecer, né? Então isso também pode, até na questão ali que a professora Bruna falou, né, de valorizar, né, o teu trabalho também lá com essa conclusão. Show de bola. Então é isso, tá? Então fica essa observação, o trabalho, né, ele é um trabalho prático, né, tem resultados, é um trabalho que, enfim, foi feito por ti, né? Uhum. O olho brilha quando tu fala disso, é bacana essa parte, né? Uma parte que a gente também aqui nos cursos está tentando valorizar um pouquinho mais, né? A questão do trabalho prático em si, né? E menos peso na monografia, né? Sim. Mas, né? Alguma observação assim de engenharia, né? De estudos de comparativos, né? Até mesmo de custo poderia implementar e ser um Uhum. pouquinho mais, né? Valorizar um pouquinho mais a sua entrega. Mas, né? Show Como de eu bola. disse, foi feito e foi muito bom, tá? Foi um trabalho que me deu aquele, como eu disse para ti, aquele bug assim, tá, beleza, o cara teve coragem, fez um trabalho bacana,
né? Usou o retrofit ali, que faz parte do curso de automação, especialmente, né? Controle de Sim. automação. Então tá mais do que dentro aí para ter E tudo certo. e outra Né? coisa que a Então, gente agradeço de novo. Aí. que nem os sistemas carburados acabam ficando obsoletos com o tempo, né? Porque acaba não tendo mais peça, manutenção fica caro, porque tem que ser especialista. Então, partir de uma injeção é tudo mais prático. Tudo bem. Perfeito. Obrigado, Ronald. Obrigado, professor Rodrigo. Obrigado, Michael. Então, agora, Ronald, a gente vai para uma... Vou parar aqui a gravação. Nós vamos para uma outra sala. E depois, então, a gente